Havia um quadro no programa do Silvio Santos, não sei se ainda há, chamado Tudo por Dinheiro. Você já deve ter ouvido falar. Nesse quadro, ele oferecia um valor para as pessoas que cumprissem um determinado desafio ou uma determinada tarefa. E se a pessoa cumprisse a tarefa, recebia o dinheiro. E aí, a partir daí, você pode imaginar as situações inusitadas que as pessoas se encontravam. E o quadro realmente prova que o ser humano é capaz, muitas pessoas, muita gente, a maioria das pessoas, é capaz de fazer tudo, qualquer coisa, por dinheiro. Até vender a mãe. Até vender a mãe. Realmente. Mas eu quero falar sobre o poder que o dinheiro tem sobre os pobres de princípios. O dinheiro, nós sabemos, é uma necessidade do ser humano. Nem o mendigo vive sem dinheiro. O dinheiro, desde que o homem caiu em pecado lá no Éden, ele teve de trabalhar para o seu sustento. Burramente, ele foi pecar, foi desobedecer a Deus, que tinha dado tudo para ele de graça. Ele então, como parte dessa desobediência, dessa consequência do seu erro, ele precisou e precisa até hoje trabalhar para o seu sustento. Então o dinheiro faz parte disso. E ninguém vive sem. Quem disser que vive está mentindo. Ninguém absolutamente vive sem dinheiro. Então o dinheiro é uma ferramenta. Mas quando a pessoa tem uma pobreza de princípios e ela entende que muito dinheiro pode lhe proporcionar uma vida mais confortável, mais poder, mais bens, muitas coisas. O dinheiro pode proporcionar muitas coisas, não tudo, mas muitas coisas. Pode resolver. A Bíblia fala que o dinheiro responde a muitas coisas, responde a tudo, não é? Tudo entre aspas, não tudo, mas literalmente, mas a muitas coisas. Então, descobrindo isso, a pessoa começa a buscar dinheiro como se fosse o seu propósito de vida, a sua razão de viver. Ela, desde criança, seus pais preparam seus filhos para ganhar dinheiro. Não está errado, você não vai também preparar o seu filho para ser pobre, para ser mendigo. Mas, o que eu quero dizer, as pessoas aprendem desde criança. Dinheiro é sinônimo de felicidade, é sinônimo de segurança, é sinônimo de proteção, de capacidade, de poder. Então, elas dedicam suas vidas à busca do dinheiro. E aí que está o problema. Aí é que está o problema, porque na vida dessas pessoas, na vida da maioria das pessoas, o dinheiro se torna o Deus delas. E elas são capazes de fazer qualquer coisa. Há uma passagem interessante que fala do que aconteceu logo a seguir da ressurreição do Senhor Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi sepultado, mas ele havia prometido que iria ressuscitar. Então, os religiosos, os líderes religiosos da época, pediram ao governador Pilatos que desse guardas para guardarem a sepultura onde Jesus estava, para que ele não saísse ou ninguém viesse roubar o seu corpo, não houvesse aquela falácia que eles achavam que Jesus havia ressuscitado, quando alguém, na verdade, teria roubado o seu corpo. Então eles guardaram a sepultura o tempo todo. Porém, no domingo pela manhã, um anjo veio à sepultura, seguido de um terremoto. Jesus ressuscitou, os guardas, assustados, fugiram e chegaram aos líderes religiosos dizendo: olha, aconteceu isso, e nós não encontramos o corpo de Jesus.
E diz o texto sagrado assim, lá você vê isso em Mateus 28, a partir do versículo 12. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. Ora, como se isso fosse possível. Os romanos eram radicais, rigorosos com os seus soldados. Impossível que um soldado romano de uma tropa, de todos os soldados de uma tropa, iriam dormir debaixo de tamanha responsabilidade. Mas eles pediram, inventem isso aí. Nós dormimos e alguém veio e furtou. Quer dizer, como se fosse possível um sono tão pesado que eles iriam rolar uma pedra enorme, fazer um barulho enorme e ninguém iria acordar. Bom, e diz o texto: e se isto chegar a ser ouvido pelo governador, por Pilatos, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Quer dizer, os líderes religiosos, mancomunados com os guardas romanos, lhes deram muito dinheiro e disseram: vocês vão contar essa história, vocês vão mentir. Olha só a situação espiritual desses líderes religiosos. Vocês vão mentir, vocês vão contar uma mentira, que os discípulos dele vieram roubar o corpo. E o versículo 15 diz: e eles, os guardas, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Eu não disse? Silvio Santos estava certo. Tudo por dinheiro. Recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Quer dizer, até o dia de hoje se diz entre os judeus que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, aquilo foi tudo a armação dos seus discípulos que sumiram com o corpo dele para inventar a história que ele ressuscitou. Mas por trás disso estavam guardas, sedentos, ávidos por dinheiro, e pobres de princípios que aceitaram aquele suborno. Então você vê em um exemplo, fizeram como estavam instruídos, tendo recebido o dinheiro, você vê que assim como eles, você encontra pessoas hoje, e sempre encontrou, sempre vai encontrar, pessoas que por dinheiro estão dispostas a fazer tudo o que forem instruídas a fazer. Por dinheiro, se eu vou ganhar alguma coisa, então tá bom, então eu minto, eu minto sabendo que eu estou mentindo, com plena consciência, eu vou contra os princípios de Deus, eu engano minha família, eu engano pessoas que confiam em mim, eu traio, eu dou golpe no patrão que pagou meu salário, que me ajudou, que me acolheu, eu traio pessoas. A pessoa faz qualquer negócio por dinheiro, ela se corrompe, ela não está nem aí. Você vê, por exemplo, o que acontece com a nossa saúde atualmente no Brasil e no mundo, mas especialmente aqui, vamos falar de nós. Quantas pessoas estão morrendo aí? Não é por falta de respirador, não é por falta de médico, não é por falta disso, é por falta de princípios. Porque o dinheiro foi dado. O que não faltou foi dinheiro para derramar sobre os estados, os municípios do nosso país, para atender à saúde. Mas eu te pergunto, dos bilhões que foram injetados na saúde pública, quanto de fato chegou? Quanto? Nós estamos há quase um ano dessa pandemia. Quanto de fato chegou lá na ponta? Quanto chegou lá na ponta para as pessoas que precisam? Então, quantos já não levaram? Quantas histórias, quantas notícias você já ouviu, já assistiu de superfaturamento, de governadores, de prefeitos que compraram equipamentos 3, 4 vezes mais caro do que eles realmente custam? E para onde foi esse dinheiro? Alguém está preocupado com as vidas de verdade? Aqueles que falam assim, fica em casa, hashtag fica em casa, amor pela vida, tem amor pela vida. Alguém por acaso está preocupado com a vida das pessoas? Não. Você
Só se você tiver um nariz vermelho, redondo, bem grande. Ou seja, nariz de palhaço. Só se você for palhaço para acreditar nisso. E muitos deles acham que nós somos palhaços para acreditar nesse discurso deles. Não é? Pois é, mas você entende aí agora por que isso acontece? Porque o dinheiro tem um poder imenso sobre os pobres de princípios. Então, quando uma pessoa é pobre de princípio, o dinheiro compra essa pessoa, o dinheiro faz essa pessoa agir exatamente como ela é instruída. Instruída, às vezes, pelas próprias ambições, instruída pelos próprios caprichos, desejos, pela sua ambição. Eu pergunto, você é pobre de princípio? Porque pior do que ser pobre de dinheiro é ser pobre de valores, pobre de caráter, pobre de princípio, que se vende, que se entrega por dinheiro. Mas esse mesmo dinheiro, esse mesmo Deus chamado Mamon, com certeza vai te dar a sua recompensa. Não tenha dúvida que Mamon sabe punir os seus adoradores. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!